Olá, você já decidiu o que você vai fazer no seu próximo aniversário ou você está esperando outra pessoa decidir por você? Eu me chamo Cecília Celeste, eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender, muito de ensinar. Eu gosto de observar as coisas, as pessoas, eu gosto de contemplar o belo, eu gosto de estar em contato com a natureza. E hoje eu vim aqui te fazer uma provocação. O quanto você se coloca como protagonista da sua vida. Eu estou gravando este vídeo no dia 1º de maio e daqui um mês é o meu aniversário. Por que eu trago essa provocação aqui? E quando eu te pergunto se você já decidiu o que você vai fazer no seu aniversário, algumas pessoas não comemoram o aniversário de nascimento, mas comemoram, por exemplo, o aniversário de casamento. E em muitos casos, a pessoa opta por comemorar não do jeito que gostaria, e sim do jeito que outras pessoas criaram uma expectativa e ela tem que atender a expectativa dos outros. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda neste canal. É um canal para falar sobre reflexões profundas. Eu atuo como coaching de carreira para mães que estão divididas aí entre o trabalho e o filho, para que elas consigam conciliar essas duas esferas da vida e terem mais tempo para curtir as suas conquistas. E para isso, elas precisam saber primeiro o que elas querem. Há um mês atrás, eu estava escrevendo, meu planejamento do trimestre, e um dos pontos que eu coloquei que são fundamentais para mim neste momento de vida era definir como que eu pretendo comemorar o meu aniversário, que é daqui um mês, como eu já falei para você. Tá, mas isso aí parece uma coisa muito trivial. Acontece que na minha história de vida, a comemoração do meu aniversário não é algo trivial. Primeiro, porque eu faço aniversário num dia que geralmente as pessoas confundem. Eu faço o 1º de junho e eu costumo receber os parabéns em 1º de julho. E pra mim tá tudo bem. E por que tá tudo bem? Porque eu não costumo fazer comemorações grandes no meu aniversário. Eu comemoro meu aniversário, mas eu comemoro assim, bem intimista ali, assim, com o marido, com os filhos, que é uma coisa que eu acho mais gostosa. Então, eu quero trazer um pouco sobre como que eu achei que era importante eu colocar no papel, no meu planejamento trimestral, eu decidir, eu botei um prazo até 15 de abril e já decidi, tá? Como que eu vou comemorar o meu aniversário? Por que eu preciso colocar isso no planejamento do meu trimestre? Porque isso foi ficando para trás. E aí eu quero contar um pouco sobre como é que eram os meus aniversários na infância e até ali no início da adolescência. Bom, eu sou da última leva da geração X. E para quem aqui é da geração X sabe como é que é. A gente viveu num período em que o mundo era de um jeito, a gente cresceu num período que o mundo era de um jeito, e quando a gente chegou ali na juventude e tal, o mundo se transformou e virou uma coisa completamente diferente. Então nós somos a geração do meio, tá? E quando eu era criança, era diferente a forma como se comemorava assim os aniversários de criança hoje. Geralmente era assim, alguém da família fazia o bolo, aquela cozinha assim, era preparado salgadinhos, docinhos, tudo em casa, era tudo muito caseiro. A festa era juntar os parentes, os amigos, tudo na garagem de casa ou numa sala de casa e serve o que tem ali. E, a gente usava refrigerante de garrafa de vidro, tinha decoração para a garrafa do refrigerante. Quem lembra disso, coloca aqui nos comentários. Porém, lá em casa, a casa era muito limpa, a mãe era muito caprichosa. E, embora a nossa família fosse uma família pequena, muito pequena para os padrões da época, era só 2 filhos, né? As famílias costumavam ter 3 ou mais, né? Mas os meus pais, as famílias de origem eram maiores. Então tinha
muitos tios e primos nos dias de aniversário, fora os amiguinhos que vinham. Então chegava no sábado, a gente tinha que fazer a faxina na garagem. Meu Deus! Eu lembro até hoje que eu detestava comemorar o meu aniversário por causa do raio da faxina na garagem. Era um dia inteiro limpando tudo, cada detalhe, tirando cada poeirinha, aí arruma, ajeita, deixa tudo pronto. Enquanto isso, a mãe estava na função ali fazer docinhos e salgadinhos e bolo e tal. E nós dois, eu e meu irmão mais novo, com o pai ali, dele que dele, né? A gente dormia exausto. A festa era no domingo. Daí, chegava o domingo, o dia da festa, a gente organizava tudo, chegava um monte de gente e a gente tinha que dar atenção para todo mundo. Ok, entendo, né? É boa educação. Só que antigamente, para quem viveu essa época, lembra onde é que ficavam os presentes? Hoje em dia vai para um baú e tem um adulto cuidando dos presentes, que só são abertos no final da festa, caso queiram abrir na festa. Mas naquele tempo, quando chegava o convidado, entregava o presente para a criança abria na frente do convidado e o presente aberto ficava em cima da cama da criança. Era assim que funcionava aqui, tá? Daí a festa rolava e os primos, né, alguns amiguinhos, filho de não sei mais quem, até gente que a gente nem conhecia que parava lá dentro de casa, começavam a brincar com os nossos presentes. E agora eu vou puxar o braço para o meu assado, era como eu me sentia. Outras crianças abriam os meus brinquedos que eu ganhava e começavam a brincar com os meus brinquedos e jogos antes mesmo que eu tivesse autorização dos meus pais para poder brincar, porque eu tinha que estar dando atenção para todo mundo na festa. E aconteceu, inclusive, de terminar a festa e ter brinquedo meu já quebrado ou jogo com peça estragada antes de eu mesmo poder usufruir. Ou seja, eu era a última pessoa que tinha direito sobre o que era meu. E o que é pior, segunda-feira lá em casa era dia de faxina. Não interessava, podia estar tendo um temporal. Faxina era na segunda-feira. A gente tinha que acordar bem cedo no dia seguinte, a gente já estava bem cansado. Já nem aproveitei nada. E tinha que faxinar a casa e a garagem. Porque durante a festa todo mundo usufruía de todos os ambientes. Era pátio, garagem, casa, tudo. A gente tinha que deixar tudo nos conformes para passar a semana com a casa limpa e arrumada. Ok, entendo que a casa tem que estar limpa e arrumada. Vocês têm noção do que eu pensava sobre aniversário? Eu odiava comemorar aniversário, eu não gostava do meu aniversário. Até porque eu era uma pessoa do calor. E eu tinha uma bronca com o inverno. Eu moro no Rio Grande do Sul e ter bronca com o inverno morando no Rio Grande do Sul é uma coisa delicada. E o meu aniversário é geralmente num dia muito frio. Ok, cresci, comemorei meu aniversário de outras formas também. Aí eu me recordo que quando eu completei 20 anos, eu decidi que eu não ia comemorar o dia do meu aniversário com os meus parentes. Não ia comemorar com nenhum deles. E eu coloquei uma lista numa boate muito badalada, assim, bem bacana em Porto Alegre, que eu costumava frequentar. E aí fomos pra festa e tal. Só que eu tinha muitos amigos nessa época. E os meus amigos tinham muitos outros amigos. E daqui a pouco começou a me ligar gente pedindo para que eu inserisse outros nomes na lista. A lista ficou com mais de 100 pessoas, ficou uma lista gigante. Eu não conhecia um monte de gente que estava naquela lista. Eu nem sei se eu passei por essas pessoas lá dentro. E mais, ainda teve uma pessoa cujo nome foi inserido na lista que deu em cima do meu namorado na minha festa. Olha a lembrança que eu tenho de um aniversário. No ano seguinte, adivinha o que aconteceu?
a expectativa das pessoas para que eu comemorasse meu aniversário naquele mesmo lugar. Só que eu gostava daquele lugar e eu topei. E mais uma vez foi aquela lista de desconhecidos, né? E aí foi, aí tava bom, né? Mas poderia estar até melhor. Ok, gostei. No ano seguinte, eu não vou comemorar meu aniversário para agradar os outros, né? 2 eventos aconteceram quando eu estava com 30 anos. Eu engravidei, a minha mãe faleceu, logo em seguida meu filho nasceu. E eu queria muito comemorar meu aniversário naquele ano, porque a gente já estava vindo de alguns anos de uma situação complicada, né? Enfim, e eu sentia vontade de voltar a comemorar. Aí eu fiz uma feijoada, convidei o pessoal do serviço, convidei alguns parentes, alguns amigos, alguns vizinhos, fizemos. Tava muito bom. No dia seguinte, a casa continuava cheia. Eu tinha um bebê de 1 mês dentro de casa. Era um frio horrível. E aquela uma feijoada passou a ser chamada de a tradicional feijoada da tia Ceci. Eu tinha feito uma vez na feijoada, na vida. Olha o que é a expectativa das pessoas sobre o meu aniversário. Teve mais 1 ou 2 anos que eu fiz. Só que daí eu comemorei lá na casa do meu pai, né, que é um lugar maior. E o que me chamava a atenção, embora eu achasse muito legal, e aí o pessoal ajudava e tal, nesse contexto da feijoada era triste, sabe? Mas era algo que eu ficava pensando, por que as pessoas acham que é uma tradicional feijoada? Elas criam uma expectativa. As pessoas chegavam em dezembro me perguntando sobre a comemoração do meu aniversário com a feijoada. Eu faço aniversário em junho. Porque sempre havia expectativa externa. Aí eu parei de fazer porque depois eu tive a filha e aí fica mais complicado mesmo. Depois o meu pai começou a ficar doente, né? Ter uns problemas de saúde. E a última vez que eu comemorei com mais pessoas o meu aniversário foi a última vez que meu pai teve condições físicas e mentais de participar. Foi numa pizzaria e foi maravilhoso. Que foi quando eu completei 43 anos. Então, na maior parte dos meus aniversários, eu opto por estar apenas com meu marido e os meus filhos. Só que eu percebi esse ano uma coisa, não era apenas estar só com meu marido e os meus filhos. Mesmo quando eu estou só com meu marido e os meus filhos, ainda assim eu fico esperando, presta atenção nisso, eu fico esperando sugestões para o meu aniversário. Eu não decido o que vou fazer com o meu aniversário. Eu não sou a protagonista. Ou seja, claro, lá na infância era lá na infância outra situação. E foi lá na infância que eu aprendi a esperar pelos outros para decidir algo que só cabe a mim. E eu fui replicando isso no restante da minha vida, fazendo as coisas para atender à vontade dos outros. E não são ruins os meus aniversários. Foi apenas essa reflexão, eu me dei conta disso. Era preciso que em algum momento eu me tornasse a protagonista do meu aniversário. Foi por isso que o meu aniversário se tornou dos itens da minha lista do meu planejamento trimestral. E eu não vou contar para você, hoje nesse vídeo, onde eu vou passar o meu aniversário. Mas foi definido, eu já informei o meu marido, ok, a família aqui está sabendo onde vamos passar o meu aniversário, o que será feito do jeitinho que eu queria. Já está tudo organizado, será passado daquela forma. E eu quero que você tente adivinhar, coloca aqui embaixo. Para quem me conhece e para quem não me conhece, vai ser surpreendente igual. Onde você acha que eu vou passar o meu aniversário? E aí, depois do dia 1º, eu vou postar algumas
imagens do que eu fiz no meu aniversário e vai acontecer. E eu quero trazer para você hoje essa reflexão. Não só sobre o seu aniversário de nascimento, ou o seu aniversário de casamento, ou o aniversário da sua empresa. Mas vamos pensar em aniversário. Você já escolheu como você quer comemorar o seu aniversário? Sem se preocupar em agradar a vontade dos outros? Aqui, quando eu atendo as minhas clientes de coaching, essas mãezinhas que estão desgastadas, sobrecarregadas, poxa, a frase que eu mais ouço é: eu não tenho tempo para nada, eu preciso da ajuda de alguém para organizar minha agenda, organizar o meu tempo, só que eu não tenho tempo para pedir ajuda. Olha que forte isso, eu não tenho tempo para pedir ajuda. E quando a gente começa, né, o processo, quando a gente inicia, uma das primeiras coisas que eu faço são exercícios para a pessoa me dizer, afinal de contas, quem é você? Vamos te conhecer. Quais são os teus papéis? Além de mãe, além de profissional, né? Além de esposa, de filha, de irmã, o que, né? Enfim, o que mais você é? Para, Memel. Ó, a Memel veio dar oi aqui pra vocês, ó. Olha quem é que tava mexendo na câmera. Diga oi, Memel. Oi, Memel. Agora vai brincar um pouquinho, amor. Quais são os seus papéis? Porque com a clareza desses papéis, e apenas a partir da clareza dos seus papéis, que vai ser possível mexer na sua agenda. Tentar mudar algo que tá ali tudo muito misturado, parece mais slime, como eu digo, fica muito difícil. Por quê? Porque quem vai reinar aí na tua cabeça vai ser o sentimento de culpa. Você tá vivendo isso? Você tá vivendo essa dor? Quer compartilhar aqui conosco nos comentários? Você fica à vontade e eu vou ficar feliz de te conhecer um pouco melhor. Mas em muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis para falar abertamente que elas sentem essa dor. Então aqui embaixo eu vou deixar o contato da minha rede social na descrição desse vídeo. Entre em contato comigo, vamos conversar, vamos ver se esse é o caso que eu consigo te ajudar. Porque viver nesse peso de ficar sempre agradando os outros, a vida passa, os anos passam, a gente envelhece e faltou alguma coisinha aqui na vida, né? Um beijo e ótimos dias e ótima semana para vocês.